Começou a gravar. Isso, está gravando. Então, bom dia, pessoal. A aula de hoje é uma aula prática que a gente vai fazer de maneira virtual, para a gente entender, porque essa é uma parte importante da disciplina, para vocês aprenderem a identificar o material que vocês podem surgir ali. Vocês estão numa fazenda, pode ter algum material e vocês não sabem o que é. Essas são as ferramentas que a taxonomia oferece. Então, como é que a gente identifica plantas na taxonomia vegetal? A gente geralmente corre chave, compara com outros materiais, consulta a flora, consulta o Google, consulta grupos de identificadores, mas essa é a primeira ferramenta que a gente usa, que é consultar uma chave de identificação. Então, não sei se vocês já fizeram entomologia, mas uma chave de... E elas nunca se sobrepõem, elas são antagônicas. Então, numa chave de identificação vai estar lá, passo 1, folha simples, passo 1B, composta, e vai seguir a indicação para onde está mandando. A folha composta mandou lá para o passo 30. Eu vou lá no passo 30 e vou ver qual é o próximo passo, até a gente chegar numa resposta. A chave de identificação, então, é uma identificação. E aí eu gostaria, se possível, que vocês abrissem a câmera para a gente fazer juntos o material. Então, eu trouxe 2 IPs aqui. Eu trouxe o IP amarelo. E eu trouxe... Opa, esse é maiorzinho. O IP rosa, né? Que o pessoal chama de IP rosa, mas ele é o roxinho, né? É o IP rosa bola, o nome popular dele. Essas duas plantas, elas são semelhantes, são da mesma família. O que muda é o tamanho ali do soliro, são espécies diferentes, mas isso não vai interferir na nossa resposta, que é a família, que é a versão mais ampla. Então, deixa eu ver a planta de vocês. Mostra aí para mim, para a gente fazer junto. Bora, Wellington, bora, Bruno. Tá sem som, Wellington. O Wellington pegou o IP roxo, IP rosa. Daí a florzinha vem separada do galho, veio rosinha. Tá. Espera aí que eu vou permitir mais um aqui. Beleza. Bruno? O meu não dá para poder apresentar, professor. Eu tô pelo notebook, a câmera não é confiável. Então tá. Eu deixei a menina entrar... entrou. Entrou o Vicente também. Bom dia, Vicente. Trouxe a planta, Vicente? Tá com material aí para aula prática? Se o Vicente estiver respondendo, ele está com o microfone desligado. Liga o microfone, Vicente. Vamos lá. Eu vou fazer com o meu amarelo, o Wellington. Porque o meu amarelo ele tá mais bonito que o meu roxo. O meu roxo é muito murcho. Mas é a mesma coisa. Vocês vão ver pelo tamanho ali da... O que muda é o tamanho da flor e o tamanho das folhas, tá bom? Vou fazer com o amarelinho, que ele tá mais viçoso e por aí vai. Então, toda vez que a gente pega, vocês estão com o roteirinho ali, com a ficha de identificação de plantas? Sim. Então, a ficha de identificação de plantas, ela sempre vai começar com 2 características, nome científico e nome popular. O nome científico e o nome popular, geralmente são informações que eu vou fornecer para vocês. Então, se vocês estivessem lá no laboratório da UFMT, isso ia estar escrito ali na lousa, né? Nome científico, nome popular e o hábito da planta. Então, essa plantinha aqui, depois eu vou compartilhar o nome popular IP, não importa se é o amarelo, o rosa, o roxo, o branco, não interessa, né?
O nome científico é Androanthus, com H. Depois eu escrevo para vocês e mostro como é que ficou. É Androanthus, é o nome do gênero, a gente vai colocar SP, porque o amarelo é uma espécie, o rosa é outro, o branco é outro, e assim por diante. Nome popular, IP. IP rosa, IP branco, IP amarelo, e assim por diante. E o hábito da planta? Então, se vocês olharem lá no nosso roteirinho, o hábito está perguntando se ele é uma árvore, se ela é um arbusto, se ela é uma planta herbácea, que é uma erva, se ela é uma trepadeira, e por aí vai. O que o IP é? É árvore, né? É uma árvore, muito bem. Então, IP é uma árvore. Então, essa dali é a primeira resposta. Lá no nosso curso, nossa última prova, quando a gente estava no presencial, é uma prova prática. E a prova prática, eu falava para os meninos, né? Gente, a prova prática é a única prova que vocês sabem que vai cair, porque ela é o roteiro. Então, esse roteiro que vocês vão usar, que usava toda a aula prática, é a prova prática. A única diferença é que ela está em forma de teste, né? Então, vai estar lá árvore, arbusto, vocês vão fazer um xizinho no que é a resposta. Mas ela é a primeira resposta, então, nossa, ela é uma planta arbórea, é uma árvore. E aí, a gente vai para o quarto item. Toda vez que a gente vai trabalhando com identificação de plantas, eu sempre falo para os meninos, preenche o roteiro primeiro e depois a gente vai para correr a chave. Porque aí é só olhar o roteiro, né? Ah, minha folha é tal, e assim por diante. Primeiro item do roteiro, o número 4 ali, é o tipo de folha. Então, eu faço 3 perguntas quanto às folhas. A primeira delas é se a folha é simples ou composta. E aí vem lá as dicas, né? Vocês lembram como é que enxerga a folha simples ou composta? Eu sou professora de morfologia vegetal também, não para agronomia, mas para engenharia florestal. E aí eu sempre falo que a gente tem 2 coisas importantes para se olhar quando a gente trabalha com folha. Uma delas é a gema, outra delas é o nó. Então, lembra, a folha é formada por características, a gema é essa estruturinha aqui, ó, na axila da folha, bem pequenininha aqui, ó. Cada folha tem uma axila. E aí, vocês vão olhar a gema. A gema, a gente enxerga ela é uma estrutura. O nó é uma região. O nó é uma região da folha. O nó é de onde nascem os galhos, as folhas e assim por diante. O espaço entre um nó e outro, a gente chama de entrenó. Então, a gente vai olhar essas 2 características. Para ver folha simples e composta, eu olho a gema. Então, eu procuro lá, geralmente a gema é uma bolinha, né? Lá na axila da folha, procuro a bolinha. Como é que eu identifico uma folha simples ou composta? Olha a bolinha. Saiu uma folha só? Ela é simples. Saiu uma folha toda dividida? Ela é uma folha que a gente chama de composta. O IP tem folha simples ou composta? Olhei a minha gema aqui, eu vou arrancar só para vocês verem. Ai, que duro. Olhei ali, arranquei a minha folhinha, saiu uma. Não, olha que saiu 1, 2, 3, 4. Saiu 4. No seu, saiu 1, 2, 3, 4, 5, se eu não me engano. Sim. O seu é o rosa. Esse daqui pode sair de 4 a 7 nessa espécie, tá? Mas geralmente são 4 no amarelo, 5 no rosa, 7 no branco, se eu não me engano. Essas são características fáceis para identificar depois a espécie. Vocês viram que saiu um monte? Saiu mais do que uma. Essa é uma folha composta. Então, a minha primeira resposta do item A, ela é uma folha composta. Se eu quiser ir um pouco mais além, a gente trabalha lá na morfologia vegetal com tipos de folha composta. Essa daqui é uma folha composta do tipo digitada. Por que digitada? Porque ela tem formato de mão. Repara que ela tem lá, faz um círculo, forma lá a mão. No seu tem 5 folíolos. Cada unidade da folha composta a gente chama de folíolo. Na minha, tem 4, ó. 1, 2, 3, 4 folíolos. Então, a gente tem lá a nossa primeira característica. No item B, eu faço uma pergunta importante.
Essas perguntas do roteiro, elas foram elaboradas de acordo com as características que mais aparecem na chave de identificação. Então, não tem nada ali além do que vai aparecer. Uma coisa ou outra aparece ali na chave de identificação. Mas ali a gente tem o principal que aparece na chave de identificação. Então, lá no item B, vocês já podem ir preenchendo o roteiro comigo, hein? Depois eu quero todo mundo entregando o roteirinho para mim, tá? Ali na minha plantinha. No item B, eu pergunto se a folha qual é a filotaxia. Filotaxia é o arranjo das folhas no caule. E aí eu vou olhar de novo para minha planta. Então, olha ali, agora eu não vou olhar mais a gema. A gema, eu olhei para ver se a folha é simples ou composta. Filotaxia, eu olho sempre a região do nó. Então, eu vou olhar o nó da minha planta. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui na minha ponta da unha, ó. O nó da planta, vocês conseguem ver que sai uma para cá e uma para lá? Saem 2 folhas por nó. Lembra que isso é uma folha composta. Vocês não vão olhar o folíolo. Essa daí é sempre a principal dificuldade quando a gente tem folha composta. Esquece folíolo. Isso daqui, ó, cada uma das partezinhas não interessa. Olha aqui, ó, a folha como um todo. Então, a folha composta aqui, a folha composta aqui. Saíram 2 folhinhas nesse nó, na ponta aqui da minha unha, ó. Vocês conseguem ver. 2 folhinhas por nó. 2 folhas por nó, essa filotaxia a gente chama de oposta. Então, o IP tem uma folha composta do tipo oposta. Se saísse uma só, então vou mostrar aqui no galinho que caiu, né, a folha. Caiu a folhinha aqui, eu sei que tinha, mas caiu na hora que eu trouxe, cortei, trouxe, botei no saco, trouxe para cá. Se estivesse saindo uma só, como tá aqui, ó, opa, como tá aqui, se fosse assim, essa filotaxia a gente chamaria de alterna. Então, essa é uma outra característica. Se eu tivesse, ao invés de 2, como por exemplo aqui, tá vendo? Ó, na pontinha tem uma para cá, mas tivesse 3, por exemplo. 3 ou mais. Vamos supor aqui, vou quebrando aqui, ó. Tivesse 3. Uma para lá, uma para cá, uma para cá. Essa filotaxia a gente chama de verticilado. Então, isso daqui é uma revisãozinha rápido, prático de morfologia vegetal. Então, no nosso caso, a filotaxia do IP é oposta, ó. 2 folhinhas por nó. Um outro item que eu pergunto é um item importante para algumas famílias, que é a presença de estípulas ou bainha. Se ela fosse uma monocotiledônia, que é o assunto do que a gente está trabalhando aqui nessa unidade, a gente ia ter bainha. Vocês lembram o que é bainha? Bainha é aquela parte da folha que abraça o caule para baixo. É quando a gente puxa aquela folha da cana e vem um pedaço junto do milho, junto do capim, junto. Essa parte de baixo que abraça o caule, a gente chama de bainha. Bainha é uma estrutura presente nas monocotiledôneas. O IP não é uma monocotiledônia. O IP é uma eudicotiledônia, que é o assunto da nossa próxima atividade. Mas para fins de aula prática, que é para usar a chave, ele é bem didático, então é mais fácil eu mostrar aqui no IP. Uma outra característica que aparece aí sim nas eudicotiledôneas são as estípulas. Estípula, a gente vai olhar de novo na região do nó. E na região do nó eu vou ver se tem alguma estrutura que parece uma folhinha. Não tem aqui no IP. Então, ela é uma folhinha bem pequenininha. Se a gente estivesse fazendo hibisco, vocês iam ver essa estrutura. Parece uma folhinha pequenininha, bem aqui na região do nó aqui da planta, bem pertinho da gema. Ela serve para proteger a gema. A gente não tem no IP. Então, a gente tem ali uma ausência de estípulas. E aí, eu acabo o meu item 4. Então, eu preenchi o meu roteirinho, a parte de folhas para o IP, a parte ali do início, né, que ela é uma árvore,
E aí a gente vai para a flor. Na taxonomia vegetal, a gente trabalha bastante com a identificação de plantas a partir de plantas com flores. A flor, ela é uma excelente forma da gente separar famílias, gêneros e espécies. E aí eu vou pegar a florzinha do IP. Então, quem tiver com material, acompanha. Eu vou pegar a minha florzinha do IP amarelo, porque ela tá mais bonita que a minha do IP roxo. A minha do IP roxo, eu vou arrancar uma aqui para vocês verem, ela tá muito murcha. Coitadinha. Vocês sabem o porquê que a florzinha do IP roxo ela é assim? Vocês conseguem reparar que ela tem uma curvinha, ó? Não é porque ela tá murcha, não. Ela é curvadinha assim para cima. Vocês conseguem perceber? Ela faz assim, ó, um U para cima, um J, né? Que a gente pode falar que é um J, ó. Repara no material aí seu, Wellington. Ela faz sempre uma curvinha, ó. Ela nunca é retinha. Sim, essa curvinha... Ai, morei tudo no meu computador. Muito bem. Se ele pifar, você já sabe o que foi. Essa curvinha que ela faz já demonstra um item muito importante da flor, que é o que a gente chama de simetria. O que é simetria? É quando eu consigo dividir qualquer estrutura em metades iguais. Na hora que eu pego o IP, por exemplo, se vocês olharem com detalhe na flor, vocês vão ver que eu tenho sempre 2 pétalas para cima e 3 pétalas para baixo. Ela tem 2 e 3. Esse formato da flor, ela é ideal para o polinizador dela. Alguém tem ideia de quem é o polinizador do IP? Independente da cor? Eu tenho 2 tipos de polinizadores aqui no IP. Não tem. Flor de IP não tem cheiro nenhum. Alguém tem ideia? A borboleta? Não. Não é borboleta. Mas poderia ser. Sabe por que não é borboleta, Bruno? Para ser borboleta, borboleta sempre tem que pousar para conseguir polinizar. Você viu que aqui é difícil? Como é que a borboleta vai pousar num trem inclinado desse? Ela cai. É o beija-flor, então. É um beija-flor e, em muitos casos, além do beija-flor, a abelha consegue entrar direitinho dentro do tubo da flor. Ela consegue entrar aqui dentro. Então, os IPs amarelos, principalmente, são abelhas. Os rosas, de um modo geral, são abelhas e beija-flores. E aí, isso daí é uma estratégia super bacana de planta. Planta tem lá o seu polinizador coringa. Ah, meu polinizador ali é um beija-flor, mas eu atraio a abelha também. Então, a gente tem sempre mais de uma alternativa, que é uma forma de atrair mais polinizadores e garantir a sua reprodução. Na hora que eu tenho uma flor que ela é toda inclinadinha, ó, ela faz um J ali, ó. Ela faz um caminho assim. Essa simetria já não tem mais erro. Essa simetria é o que a gente chama de simetria bilateral. Bilateral é quando eu consigo dividir essa flor em apenas um único plano de simetria. O único jeito de eu dividir essa flor em metades iguais é aqui, ó. Então, eu tenho um inteiro para cada lado, na parte de baixo, um inteiro para cada lado e metade dessa pétala diferente aqui do meio para cada lado. Jeito prático e rápido de entender simetria. Olha para a flor, é tudo igual. Faz uma rodinha, faz uma rodelinha certinho, é radial. Eu consigo dividir ela que nem pizza. Lembra pizza? A gente consegue dividir pizza em 8, 16, quantos pedaços eu quiser? É só ir dividindo no círculo. Se tem alguma coisa diferente, como o caso aqui do IP, repara que ela já é curvada. A simetria dela só pode ser bilateral. Então, essa é a primeira dica para simetria. Então, a gente acabou de responder o item do roteiro. Cadê? Cadê simetria? Olha, é o primeiro, é o item A. Achei que era lá, estava lá atrás. O item A. Então, a simetria do IP, ela é bilateral. E não importa se ela é o IP rosa. Deixa eu pegar aqui o amarelinho. Ai. Ou o IP amarelo, ó. Exatamente igual. Faz o mesmo J ali, ó.
2 para cima, 3 para baixo, exatamente igual. Segundo item na minha simetria, e aí vem aqueles termos da morfologia que todo mundo tinha pavor quando fazia morfologia, né? E aí a gente começa a explicar como é que funciona. Eu vou pular os 2 sexos aqui, tá? O item B e o C, vou passar para o item D. E depois a gente entra na parte do sexo da planta e da flor, tá? O item D vai perguntar se a planta é aclamídia, monoclamídia ou diclamídia. O que significa essas palavras? Então, se a gente pegar pelo nome, A na frente de qualquer palavra significa não. Mono na frente de qualquer palavra significa 1. Di na frente da palavra significa 2. Clamídia tem a ver com os verticilos da planta. Quais são os verticilos da flor? Pétala, sépala. Esses são o que a gente chama de verticilos estéreis. Para quem lembra, se eu estou perguntando se ela é aclamídia, monoclamídia ou diclamídia, eu estou perguntando se ela tem pétala e sépala. Se vocês olharem no material de vocês, ela tem pétala? Ó, tem, ela é linda, colorida. Amarela no meu caso, roxa no caso do Wellington, e ela tem sépala, ó. A sépala tá aqui, ó. No meu caso é marronzinha. No caso ali do Wellington é um marrom menos peludo, que do IP amarelo, o IP rosa, ó, ela é lisinha. No IP amarelo ela é cheia de pelinhos, de tricomas. Então eu tenho os 2. Então ela é uma flor que a gente chama de diclamídia. Ela tem pétala e sépala. Vou pular o sexo da flor ainda. Aí a gente vai olhar cada verticilo de maneira específica. E aí a gente tem 2 características. Se ela é gamo ou diale. Então, lembra? Gamosépala, gamopétala, dialisépala, dialipétala. Eu vou olhar na flor e eu vou ver, vamos começar com a sépala, porque é o que está mais externo, é o de fora. A minha sépala, ela geralmente é menor. Geralmente é verde, no meu caso é marrom. No caso ali dele é um marrom esverdeado e assim por diante. Ela tem sépala? Tem. E aí, essa sépala, ela é unida ou ela é separada entre si? Ela é dialisépala, que são todas separadinhas, ou ela é gamosépala, quando ela é tudo grudadinha? O que você acha, Wellington, no seu? É gamo. Ela é gamo. Por que ela é gamosépala? Tem jeito prático de ver isso. Eu gosto sempre de dar a dica, né? Eu pego a definição, gamosépala, sépalas unidas entre si. Qual é o jeito prático de fazer isso? Puxa, saiu inteira, é diale. Puxei, rasgou, é gamo. Repara que ela forma até um copinho. Toda vez que formar um copinho aqui, ó, formou um copinho. Uma estruturinha ali, parece um uzinho, um copinho mesmo. É gamo. Puxar, se eu puxar a minha sépala aqui, ó, rasguei. Não saiu inteira, porque ela tá grudada com as outras. Então, ela é gamosépala. Então, eu vou arrancar a sépala para não interferir no que eu vou mostrar para vocês. Olha lá que bonitinha. Eu tô arrancando a sépala. Repara que ela saiu, opa, inteirinha, ó. Tá aqui, ó, todinha aqui, ó. Opa. Deixa eu abrir ela aqui, ó. Ela tá inteira, ó. Consegui soltar ela todinha aqui, ó. Porque ela tá grudada. Arranquei aqui o restinho da minha sépala. Bom que a aula de hoje não precisa nem de gilete, estilete, é mais fácil. A gente vai olhar a pétala. Para a pétala é a mesma coisa. Essas pétalas, elas são grudadas entre si ou elas são livres entre si? O que você acha, Bruno? Olhando para minha flor. Ih, o Bruno não tá aí mais. O que você acha, Wellington? Diale? Por que diale, Bruno? Diale significa separadas entre si. Pode falar. O que você acha que é, Wellington? Gamo. É gamo, pétala também? São É grudadas? gamo, pétala também. Por quê, Bruno? Bruno, na hora que eu puxar essa pontinha aqui, que você tá vendo que é... Cadê? Essa pontinha que você parece que é separadinha, se eu puxar ela, eu vou puxar
todo o resto da flor, ó, ela tá grudada. É a mesma estrutura, ó. Formou um copinho, não formou um tubo aqui, grudadinho entre si? É gamo. Então, ela é uma flor, é uma pétala, gamo-pétala. Por que eu estou focando nesses dois itens? Na hora que a gente chegar ali na chave de identificação, a primeira pergunta da chave para ocorrer a chave vai perguntar se a flor é aclamídia, monoclamídia ou diclamídia. É a primeira. Então, vocês têm que saber se ela tem pétala e sépala. E a segunda pergunta é se as pétalas são grudadas ou livres entre si. Se eu escolhi a opção errada, eu já corri a chave errada, eu já vou chegar na resposta errada. Por quê? Na hora que eu pego, principalmente as eudicotiledôneas, como o IP, elas são separadas em dois grandes grupos, que é o que a gente vai ver na próxima unidade. Um grupo que a gente chama de rosídeas e um outro grupo que a gente chama de asterídeas. As rosídeas, que é a chave B da nossa chave grandona, elas, na grande maioria dos casos, elas têm pétala, diala e pétala, soltinhas entre si. Puxa a pétala, ela sai inteirinha. As asterídeas, que é o grupo aqui do IP, é a chave C, que são as gamopétalas, as pétalas grudadinhas entre si. E esses são os dois itens que são muito importantes para a chave. Vocês conseguirem identificar se ela tem as estruturas pétala e sépala, e se essas pétalas, principalmente, são unidas ou separadas entre si. Formou um tubo, é unido. Toda vez que vocês viram, ó, formou um tubo, tá grudadinho aqui, é unido entre si. E aí a gente tem a nossa próxima resposta. Então, essas duas perguntas, elas são relacionadas ao que a gente chama de verticilo estéreo, que é aquilo que chama a atenção do polinizador, que é pétala e sépala. As próximas perguntas são relacionadas ao sexo da planta. Sexo da planta, a gente vai trabalhar com os verticilos férteis. Férteis são a parte reprodutiva da planta, que é o androceu e o gineceu. O órgão masculino, o androceu, e o órgão feminino, o gineceu. E aí a gente abre a nossa flor. Como é que eu vou ver o sexo? Não dá para ver aqui de fora, ó. Vocês vão ter que abrir a flor. A gente abre a flor e vai olhar o que tem dentro dela. Então, eu vou abrir a flor aqui do meu IP. E isso daqui é um padrão para todos os IPs. Esse formatinho aqui. Pronto. Vocês conseguem ver que a gente tem 5 estruturas aqui? 1, 2, 3, 4. Essas aqui que são iguaizinhas. Que tem uma estruturinha assim que parece um guarda-chuvinha, que é o estame. Essa estruturinha aqui, essa estruturinha aqui da ponta é a antera. Esse daqui é o órgão masculino. E a gente tem uma estrutura central, que geralmente ali é o órgão feminino, que é o gineceu. Na hora que a gente pergunta quanto ao sexo da flor, e repara que eu sempre pergunto primeiro o sexo da flor. Sexo da flor é perguntar qual sexo que ela apresenta. Ela apresenta o sexo masculino? Apresenta, olha aqui, ó, os estames aqui, ó, são esses aqui. Ela apresenta o sexo feminino? Também, ó, essa estruturinha central aqui. Ela apresenta os dois sexos. Apresentar os dois sexos significa que essa é uma flor que a gente chama de hermafrodita ou bissexuada. Vocês vão ver os dois termos ali. Hermafrodita é mais comum. Hermafrodita é quando a gente tem os dois sexos. Vocês já não ouviram falar de pessoas, homens ou mulheres, que podem ser hermafroditas? Geralmente, o hermafroditismo em humanos é um sexo aparente, que é o sexo externo, de um jeito, e o sexo interno, de um outro jeito. Então, é uma mulher que apresenta um órgão sexual masculino, mas por dentro ela tem ovários, ou o contrário, um homem que não tem o órgão masculino, parece ter uma vagina, e por dentro ele tem testículos. E isso daí é muito raro em humanos, mas acontece. Em planta é exatamente o contrário, é o mais comum. A maioria das plantas são hermafroditas. Isso foi a pergunta da prova. Por que é hermafrodita? Ó, garantia de reprodução.
eu já tenho o estame e o gineceu, o masculino e o feminino no mesmo lugar, eu posso ter o que a gente chama de autofecundação e me garantir na reprodução na falta de um polinizador ali que possa acontecer. Então, eu tenho ali sempre ali a minha garantia de reprodução. Vocês conseguiram ver que ela tem os dois. Então, a minha flor é hermafrodita. E aí, o sexo da planta, que é o que muita gente confunde, é o mais fácil. Flor é hermafrodita, a planta é hermafrodita. É sempre assim. Se a flor é, a planta é também. O que confunde? Quando a gente tem o sexo único, quando a gente tem apenas um sexo. Então, vamos supor, e aí é uma revisãozinha de morfologia, só para vocês lembrarem. Vamos supor que essa florzinha aqui não tivesse o gineceu, que é essa estrutura do meio, ela só tivesse estames. Sexo da flor, unissexual, porque ela tem um sexo só. Sexo da planta, aí depende. A gente tem dois tipos de sexo de planta quando a gente tem um sexo só na flor. Monóico e dioico. E aí muita gente confunde o que é os dois. Monóico é quando esse sexo único, masculino e feminino, aparece num único indivíduo. Então, vocês já viram um pé de milho? Acho que o milho é o melhor exemplo de todos. O milho não tem um pendão? O pendão é o sexo masculino. Só tem flor masculina no pendão. Mas o milho também tem a espiga. E a espiga é o sexo feminino. E o pendão e a espiga, eles estão na mesma planta. Isso é ser uma planta monóica. Ao contrário disso, o que é o dioico? O dioico é quando eu tenho dois indivíduos. E aí é o que a gente chama popularmente de planta macho e planta fêmea. Então, eu vou ter uma planta só com a flor masculina e uma outra planta, um outro indivíduo separado, só com a flor feminina. Sabe quem que tem isso? A amora. A amora tem planta macho e planta fêmea. Todo mundo acha, por exemplo, que o mamão é assim. A gente não chama de mamão macho e mamão fêmea? O mamão é um outro caso que é muito mais raro, assim, que é o que a gente chama de planta polígama. Então, o mamão macho tem a flor masculina, mas tem umas flores hermafroditas perdidas ali dentro. Então, ele tem tanto sexo hermafrodita quanto sexo unissexual. Por isso que ele é chamado de polígama. E o feminino, a mesma coisa. Por isso que mamão macho pode dar fruto. Muito mais raro, porque ele tem pouquíssimas flores hermafroditas. Aí a gente planta o mamão e fala, ai, droga, deu mamão macho. Aí você já quer cortar o pé. Isso daqui não me interessa. Mas a maioria do mamão, quando a gente planta, ele vai dar fêmea, tá? Também tem uma diferença ali na sexagem ali da planta, e sempre tá mais fêmea do que macho. Todo mundo entendeu o sexo? Então, ali, sexo da flor, hermafrodita. Sexo da planta, hermafrodita também. Respondemos ali no nosso próximo item. Então, a gente vai lá, ó, a gente já preencheu o A, que é simetria, o B, sexo da flor, o C, sexo da planta, o D, se ela é aclamídia, monoclamídia, diclamídia, o E, esqueci de preencher o E, desculpa. Número de elementos por verticilo, vocês vão contar quantas sépalas e quantas pétalas tem. Então, se eu pegar outra florzinha aqui no meu IP, vamos pegar só pétala, que é o que é mais importante, ó, tem, mesmo que elas estejam grudadas só, a gente conta as pontinhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ela tem 5 pétalas, unidas entre si, mas são 5, tá bom? Então, número de elementos por verticilo. Para a sépola é a mesma coisa, tá? Vocês contam depois a pontinha. Vocês vão ver que é 5 também. Ai, professor, é sempre igual? Número de sépola e de pétala? Não. A maioria das vezes é? A maioria é. 5 pétalas, 5 sépalas. Geralmente é. Mas não é sempre. Então, a botânica, eu gosto de falar na morfologia que a botânica é a rainha das exceções. Então, eu falo, qual é o ambiente do caule? Todo mundo responde, aéreo. Tem exceção? Tem um monte. Eu tenho caule subterrâneo e tem caule aquático também. Então, a gente tem, a maioria das... Vai acompanhar? Vai. 5 pétalas, 5 sépalas. Mas não é sempre.
Se a gente pegar o NP rosa, ele é muito mais chato de ver, tá? Porque a maioria das vezes elas ainda nem se separaram aqui na flor. Então, mas ele vai são ter 5 5 também, professora? também. É Que que eu ele é tô vendo muito que não mais dá para... chato. Ele é muito mais chato de ver no rosa. No amarelo dá para ver certinho pela ponta, mas no IP rosa ele é mais chatinho. Mas se vocês olharem, se você olhar na sua planta com muito mais cuidado, assim, carinho, vocês vão ver que dá para enxergar os risquinhos nas sépalas aqui. E aí você vai contar que tem 5 risquinhos, que nem sempre é tão visível assim. E aí, geralmente, na chave de identificação, ele pergunta pétala. Sépala geralmente não pergunta, tá? Vai mais para pétala, porque pétala é muito mais fácil de enxergar essa divisão, ó. 5 pétalas. Próximo item, aí a gente vai comparar e a gente vai focar agora no órgão masculino. Então, eu abri a minha flor. Repara aqui, abri a minha flor. A gente vai prestar atenção no órgão masculino. A pergunta que é feita no item ali, deixa eu ver qual é a letra aqui do meu item. Do meu item H é quantos estames ela tem para quantas pétalas ela tem. Então, quantos estames essa flor tem? Ela tem 1, 2, 3, 4. 4 estames. Ó, 1, 2, 3, 4. Tenho 4. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Acho que é mais fácil até do... Tem um lapisinho aqui. Nossa, que lápis pequenininho. 1, 2, 3, 4. E eu tenho quantas pétalas que eu já anotei lá no meu roteiro? Eu tenho 5. E a pergunta é sempre comparando estame com pétala. Porque isso vai indicar uma planta que é o que a quantidade de estames dela. Então, a gente vai comparar estame com pétala, sempre nessa ordem. Então, ela tem 4 estames e 5 pétalas. 4 estames é menos do que o número de pétalas, não é? Tudo que for menos, a gente vai usar o prefixo oligo. Oligostemone. Estemone é de estame. Oligo é menos estame que pétala. Isostemone. Iso significa igual. Então, na minha flor, teria que ter 5 estames e 5 pétalas. Polistemone. Poli significa vários, muitos. Então, vamos supor que minha planta tivesse 8 estames para 5 pétalas. E diplostemone é exatamente o dobro. O dobro de estames que pétalas. Então, se minha flor tem 5 pétalas, ela teria que ter 10 estames. Sabe quem tem diplostemone? Ou isostemone, dependendo da espécie? Fabácea. As fabáceas, de um modo geral, que são as leguminosas, né, que é o nome popular, elas geralmente têm estames o dobro que o número de pétalas. Isso vale para uma grande parte delas. E isso é interessante. É uma característica importante. Então, essa daqui, ela é oligostemone. Prestem atenção, isso não vai estar no nosso roteiro, mas isso vai aparecer na chave. Vocês repararam que os estames têm tamanhos diferentes? Eu tenho 2 mais altos e 2 mais baixos. Essa característica, ela é típica dessa família aqui, que é a família do IP. Essa é uma característica dela. Isso a gente chama de estame didínamo. Didínamo significa que ele tem 2 tamanhos, 2 grandes e 2 pequenos. Mas isso não faz parte do nosso roteiro agora. A gente vai para o nosso próximo item. E aí a gente vai para a posição do ovário. Posição do ovário, eu estou falando já do órgão feminino. Já não me interessa o masculino, então eu vou continuar abrindo a minha flor. Repara que o estame, ó, que bonitinho, presta atenção. Ele está coladinho na pétala. Então, quando eu arranco a pétala, ele vem junto, ó. Vem o estame grudadinho. Então, vamos arrancar o outro estame, ó. Mais estamezinhos aqui, ó. Desculpa, 2 grudadinhos na pétala. E eu vou arrancar o outro, ó. Opa, aqui. Arranquei. O que restou para mim, ó? Só o órgão feminino. Próximo item é posição do ovário. Se vocês repararem, como é que é formado o gineceu? Deixa eu segurar ele aqui embaixo.
O gineceu ele é formado por 3 partes. Estigma, que é a pontinha que recebe o grão de pólen. Estilete, que é todo esse tubinho. E o ovário, que essa posição, geralmente, ela é dilatada, de forma circular, e ele é menos gordinho. Ele não forma muito bem uma bolinha, mas dá para ver. Se vocês repararem na flor de vocês, ele é um verdinho mais escuro. Se você olhar no seu rosa também, você vai ver que ele é um verdinho mais escuro. Ele é um pouquinho mais escuro que as outras 2 partes. Posição do ovário é ver se ele está acima ou abaixo do meu receptáculo. Olha que nome bonito. O que é o receptáculo floral? É onde as partes da flor estão inseridas. Então, ó, meu receptáculo é aqui, ó. Era aqui que estava a sépala inserida, a pétala também. Meu ovário tá para cima ou tá para baixo aqui da ponta da minha caneta? Ó, tá para cima, não tá? Ó, a bolinha toda aqui, ó. Vou pintar minha bolinha aqui, ó. Tá para cima. Esse ovário, a gente chama ele de ovário superior. Tá para cima ali do meu receptáculo. Se, por exemplo, as minhas sépalas estivessem inseridas aqui, ó, onde eu tô colocando a caneta, o meu ovário ia ser chamado de ínfero, que tá para baixo ali do meu receptáculo. Nesse caso, ele é súpero. Essa é uma resposta importante também, que ajuda muito na chave. Próximo item. E eu vou só até a fusão dos carpelos, porque aí já vai ficar difícil de eu cortar a flor para vocês verem. Fusão dos carpelos. Esse acho que é o item mais difícil da botânica, da morfologia vegetal como um todo. Como é que eu sei se esse carpelo, o carpelo é toda a parte do gineceu, ele é um só, eles são vários grudados num só, ou eles são vários separados? Jeito fácil de ver. Primeira dica, olha o ovário. Tem um só, não tem nessa flor? Ó, uma bolinha só. Essa resposta vai te indicar o quê? Que ele ou é unicarpelar, um único carpelo, ou ele é gamocarpelar, vários carpelos que grudaram e formaram um só. Se eu tivesse 2 ovários aqui, a minha resposta era direta. Dialicarpelar. Mais do que um carpelo. Então, dialicarpelar é sempre o mais fácil. Abri minha flor, vi que tem mais de um ovário, dialicarpelar, acabei, não preciso fazer mais nada. Quando a gente tem um só, dá mais trabalho. E pode ser um único ou grudado entre si. Segundo jeito de ver, então aqui eu não cheguei numa resposta. Tem um só, mas pode ser um ou pode ser vários grudados. Eu vou para a pontinha do meu gineceu. A pontinha do meu gineceu, que é o estigma, ele dá muito na cara o que ele é. Se a gente tivesse com o hibisco aqui, que é uma flor maior, por isso que eu queria trazer ela para a aula. A pontinha do hibisco, depois vocês olham lá na foto que eu coloquei no grupo do WhatsApp, ela tem 5 pontinhas. Ou seja, ela tem 5 estigmas. Mas na hora que eu abro a flor, tem um ovário só. Significa que 5 carpelos se grudaram para fazer um único gineceu. Isso é gamocarpelar. No IP dá para ver também? Dá. Então, se você tiver com cuidado aí, Wellington, pega a pontinha do seu gineceu. Se você olhar ela de frente, se você apertar a pontinha dela, não vou conseguir mostrar isso na câmera. Não vai aparecer, mas você vai ver que ele parece uma folhinha. 2 pétalazinhas ali, 2 folhinhas grudadas entre si. Ele chega a abrir na pontinha quando ele está bem maduro, quando ele está no ápice para receber o grão de pólen, dá para você ver que ele chega a ficar, faz um Vzinho assim, ó, faz um Vzinho assim na ponta. Se você apertar, você vai ver que ele abre ali no meio. Então, eu tenho 2 carpelos que se juntaram para formar um único gineceu. E aí, se a gente estivesse no laboratório, é uma pena que a gente não está, eu ia falar agora para a gente ir para o próximo item, que é para ver número de lóculos dentro do ovário. A gente ia cortar esse ovário transversalmente e olhar lá na lupa. E aí vocês iam enxergar que tem 2 lóculos ali dentro. Isso também é um indício do gineceu gamocarpelar, ter mais de um lóculo ali dentro. Então, a gente consegue perceber que ele é gamocarpelar de uma maneira mais rápida, olhando aqui pela pontinha do gineceu. Nem sempre vai dar para ver. Aí eu vou ter que cortar o ovário para ver lóculo. Se tiver mais de um lóculo, é gamocarpelar também. Então, gamocarpelar é o mais comum das plantas. Esse é o mais comum. Certo?
Todo mundo entendeu? Número de óvulos tem vários e assim por diante. Então, ali, o restinho do nosso roteiro, a gente nem precisa mais preencher. Geralmente, na prova, eu paro ali no número de lóculos. Então, placentação eu já não peço, que é como o óvulo está preso. Isso daí quase nunca aparece na chave, mas pode aparecer, tá? E aí, a gente passa para o nosso... Preenchemos nosso roteiro, terminamos, a gente vai para a chave. E para isso, eu vou compartilhar a tela aqui com a chave de identificação. Eu acho que é mais fácil da gente, eu vou apontando com o mouse e vocês vão vendo como é que funciona correr uma chave. E aí, quando eu compartilho, eu não vejo mais ninguém. Então, se vocês tiverem dúvidas, alguma coisa, pode interromper, falar comigo e não tem problema, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela. A tela inteira. Compartilhar. Então, eu vou aqui para minha chave. Deixa eu ocultar aqui. Vocês conseguem ver a chave? Pode abrir o microfone e voltar para mim. Sim, né? Sim. Professor, Oi. a senhora falou que no final ia dar o nome científico certinho. Vou, depois eu faço. Eu vou mandar para vocês lá no grupo, tá? O roteirinho preenchido da aula de hoje. Aí eu mando lá para vocês. Então, vamos dar uma olhadinha? A gente tem lá guia para chaves. Floraclamídia ou monoclamídia, eu vou correr a chave A. Diclamídia de alipétala, eu vou correr a chave B. Diclamídia gamopétala, eu vou correr a chave C. E se eu estivesse trabalhando com pinheiro, eu ia correr a chave lá de gimnosperma, que não é o caso. Então, a gente vai ficar restrito ali na chave A, B ou C. A nossa planta é aclamídia, monoclamídia ou diclamídia? Vocês preencheram aí no roteiro. O que ela é? Ih, ninguém lembra mais. Diclamídia. Diclamídia, muito bem. Então, se ela é diclamídia, ou é B ou é C. Ela é gamopétala ou dialipétala? Gamopétala. Gamopétala. Então, eu vou direto na chave C. Eu não vou olhar a chave A, não vou olhar a chave B, eu vou direto na chave C. Então, vamos chegar lá. Chave A, não quero. Continua a chave A aqui. Chave B, não quero também. Continua a chave B aqui. E aí, a gente chega na chave C. Então, deixa eu diminuir um pouquinho para ver. Ixi, ficou muito pouco. Tá, deixa assim. A gente vai para a chave C, que é diclamídia gamopétala. Toda chave, a gente começa no 1. E aí vem o primeiro item da chave, que muita gente mas a gente nem preencheu isso no roteiro. Pergunta se a flor é homoclamídia ou heteroclamídia. Homo significa igual. Hétero significa diferente. Homoclamídia, lembra que eu falei? Clamídia tem a ver com verticílio estéreo, sépala e pétala. Homoclamídia, quando eu tenho pétala e sépala igual entre si. Heteroclamídia, quando eu tenho pétalas e sépalas diferentes entre si. E é o nosso caso. Nossa sépala, ela é colorida. E a nossa pétala, ela é colorida, grandona. E a nossa sépala, geralmente, é verdinha, pequenininha. A gente vai para o passo 2. No passo 2, eu vou ler ovário súpero ou ovário ínfero. Qual é o ovário da nossa planta? Súpero. Súpero. Eu vou para o passo 3. Vamos ler o passo 3. Folha alterna ou rosulada, folha oposta ou verticilada. Nossa folha é alterna ou é oposta? Oposta. Oposta. E aí eu vou lá para o passo 20. Eu não vou ler tudo esse meio. Eu vou direto para o passo 20, ó. Passo 20. Tá aqui. A minha corola, ela é zigomorfa ou actinomorfa? Zigomorfa é a mesma coisa que bilateral. Actinomorfa é a mesma coisa que radial. A nossa é radial ou bilateral? Bilateral. Bilateral. A gente vai para o 21. No 21, eu tenho uma pergunta aqui, ó. Estames em número superior ao das pétalas, estames em número igual ou inferior ao das pétalas. Quantos estames a gente tem? 4. Quantas pétalas a gente tem? 5.
Então, o meu número de estames, ele é menor que o de pétalas, certo? A gente vai para o passo 22. Todo mundo entendeu esse? Sim? Sim. Sim. 22. Estamos chegando, hein? Ovário unilocular, ovário biapentalocular ou gineceu dialicarpelar. Essa é uma pergunta que a gente não fez aqui, porque a gente não está no laboratório para cortar, mas eu contei para vocês que na hora que vocês cortarem o ovário, vocês vão enxergar 2 lóculos ali dentro. Então, o ovário, ele é de biapentalocular. Bi são 2. Então, de biapenta é 2, 3, 4 e 5 lóculos. Nesse caso, ele tem 2 lóculos. A gente vai para o passo 25. Opa. Isso, vou para o passo 25. Desculpa que eu não estava enxergando aqui. 25. Vou baixar aqui um pouquinho. Gineceu pentacarpelar ou biatetracarpelar? Pentacarpelar são 5 carpelos unidos entre si. Biatetracarpelar são 2, 3 ou 4 carpelos unidos entre si. Eu não mostrei que a pontinha do gineceu tinha 2? Então, ele é bicarpelar. Eu vou lá para o 27. Vocês estão acompanhando? Sim? 27. E aí vem um termo que também não é muito comum e não é que aparece muito. Estilete ginobásico ou estilete terminal. Estilete, então vocês olhem aqui para minha janelinha, ó. Estilete é tudo essa parte aqui, ó, que liga o estigma ao ovário. O estilete, em 99% dos casos, tirando essa família que está escrita aqui, ele é terminal, ele sai da ponta do ovário, isso que significa ser terminal. Ginobásico é quando ele sai debaixo do ovário, ele faz uma curvinha para cima. Então, ele é terminal, a gente vai para o 28. 28. Estames em número igual ao das pétalas, estames em número inferior ao das pétalas. É igual ou é menos? Menos. Menos. Vai para o 31. 31. Folhas com pontuações translúcidas, folhas sem pontuações translúcidas. O que é isso? Quando eu pego minha folhinha e coloco ela contra a luz, dá para enxergar um monte de pontinho descolorido, né? Por isso que é translúcido. Isso é muito comum na folha do limão, porque na folha do limão a gente tem um monte de bolsa de óleo. E aí é por isso essas pontuações translúcidas. Isso não é comum para as plantas. Então, ele é sem pontuação translúcida. Se a gente tivesse lá na lupa, eu ia falar para vocês olharem, vocês não iam ver essa pontuada ali nas plantas. Não ia ter. 32. Jesus amado. Estamos chegando. Cadê? 32. Na hora que eu abri a minha flor, por isso que a gente podia estar no laboratório. Lóculos do ovário com 1 a 2 óvulos, uniabiovulados. Lóculos do ovário com 3 a muitos óvulos. Quando a gente corta a florzinha do IP, a gente vai enxergar um monte de óvulo dentro de cada lóculo. Como é que eu vejo isso de forma prática se eu não estou ali num laboratório? Vocês já viram o fruto do IP? O fruto do IP é uma vagem. Se vocês abrirem aquela vagem, ela não tem um monte de sementinha aladinha dentro, ela tem, parece uma casquinha em volta dela, que é uma asinha que ajuda ela a voar. Isso daí, então, a gente, professora, é muito pequeno, eu não consigo enxergar. Se tem um fruto na planta, abre o fruto. O fruto é a versão maior do ovário. Abrir, vocês vão ver que tem um monte de semente dentro, mas é um monte mesmo. Vocês pegarem as vagens do IP e abrir, vocês vão ver que tem uma dezena de sementes ali dentro delas. Então, ela tem um monte de óvulos. Número 35. 35,
Folhas alternas ou folhas opostas? A gente chega na resposta, nossa folha é o que? Oposta. Vai para o 36, folha composta ou folha simples? Simples ou composta? Composta. Composta. Opa, chegamos na nossa resposta. O nosso IP pertence à família Bignoniaceae. Isso daí, ó. Ai, professora, mas aí sempre tem alguém, né? Ah, eu já sabia a família do IP, sabia que ela era Bignoniaceae, eu vou correr a chave de trás para frente. Repara que Bignoniaceae apareceu aqui. Ó, ela apareceu aqui também. Ela vai aparecer mais para frente também, e assim por diante. Ah, professora, por que aparece? Eu vou descompartilhar aqui a minha chave de identificação e eu vou voltar. Vou interromper o compartilhamento. Por que aparece um monte? Não entendi por que ela aparece mais de uma vez. E aí vem das espécies. Então, quem é a família Bignoniaceae? Então, o IP, independente da espécie, é uma Bignoniaceae. Vocês já viram uma plantinha muito comum mesmo, chamada cipó de São João? Em junho, vocês olharem qualquer terreno baldio, cerca do UFMT, é uma plantinha laranjinha que fica pendurada na cerca, no chão ali. Qualquer valetão que você for na cidade tem dela. Chama cipó de São João. É uma planta muito comum. É uma que a gente chama de ruderal, né? Ela acontece em qualquer lugar, é uma planta antrópica. Ela também é uma Bignoniaceae. Então, a gente tem várias espécies ali dentro que são da mesma família, e por isso que a gente vê essa família aparecendo várias vezes ali na chave. A mesma coisa, por exemplo, com Fabácea. Todo mundo pensa em Fabácea, todo mundo pensa em soja, mas a soja é uma Fabácea, feijão é uma Fabácea, crotalária é uma Fabácea, lentilha é uma Fabácea, ervilha é uma Fabácea, tamarindo é uma Fabácea, jatobá, ingá, flamboyant, esses flamboyant bonitos que tem na cidade, pata de vaca, todas elas são Fabácea. São plantas muito diferentes entre si. Compara um pé de soja com um pé de flamboyant, são da mesma família. Mas se eu olhar assim, nossa, o pé de soja é uma erva, ela é pequenininha. O flamboyant é uma árvore gigantesca, mas elas são da mesma família. E aí ela vai aparecer em diversos momentos ali na chave. Todo mundo entendeu? Esse daqui é o primeiro exemplo de chave. Eu ainda vou fazer mais uma com vocês. Provavelmente vai ser uma da família Fabácea, né? Para vocês entenderem como é que corre chave. Está lá na frente a nossa próxima aula prática dessa. E eu vou passar uma atividade, mas lá para frente, ainda não é agora não, que vocês vão correr a chave e preencher esse roteirinho sozinhos. Então, essa vai ser uma atividade extra. Então, a gente vai marcar, vocês vão trazer o material, tal, e a gente vai fazer uma atividade extra ali para correr chave, e no final a gente tem mais uma atividade para contabilizar. O que eu vou fazer agora? Nesse momento, eu vou parar a gravação. Cadê? Interromper a gravação. Interromper a gravação.